Então vamos falar um pouco agora sobre a cena do Armagedon. Para nós, antes de nós lermos aqui o capítulo 19, verso 11, está me ocorrendo que seria interessante nós lermos um texto que está em Apocalipse 16. Não desmarque aí o 19. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora veja o verso 16. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Em hebraico se chama Armagedon. O significado desta palavra Armagedon é muito interessante, porque ela é formada de 2 palavras no hebraico, né? A primeira é Arm, A-R-M, né? E depois Gedon. Essas 2 palavras, elas se juntam, né? E esse Gedon também pode ser visto como Megido. Talvez os irmãos tenham ouvido Megido, né? Então essas 2 palavras, elas juntas, elas nos trazem o que? Fala da montanha, do monte, numa região da Palestina. Então, Arme significa montanha, e Megido é uma região na Palestina, lá no Oriente Médio. Então é dito lá que se congregou aqueles exércitos no Armagedon, nesse Arme Megido, nesse monte chamado, numa região, na região da Palestina. Agora é interessante, irmãos, que no pé deste monte há um vale de 22 quilômetros de largura e 33 quilômetros de comprimento. Porque quando nós avançarmos aqui na leitura, nós vamos ver algo das profecias que falam que Deus pisará o lagar da sua ira. Então esse vale com esse comprimento será como que um lagar, onde Deus pisará o lagar da sua ira naquele lugar. Obviamente, os exércitos da terra congregados neste mesmo lugar são muito mais extensos em quantidade do que 22 quilômetros de largura e 33 quilômetros de comprimento. Só que ali será o epicentro da batalha, o epicentro da guerra, a última grande guerra. Todas as regiões ali no entorno, em volta de Israel, em volta de Jerusalém, eles serão tomados e cercados. Haverão exércitos vindos do norte, sob o comando da Rússia. Haverão exércitos vindos do sul, que é o continente africano, Egito e assim por diante. Haverão exércitos vindos da Europa também, sob o comando do anticristo. Então Jerusalém estará sitiada. Haverão exércitos vindos do Oriente, muito provavelmente sob o comando da China, e sitiarão Jerusalém. E a batalha, o epicentro dela, ocorrerá aí onde nós estamos vendo. Então, os ajuntaram no lugar em que aqui em hebraico se chama Armagedon, um monte na região da Palestina, porque lá tem esse vale, o vale de Megido, tá? Então, situamos onde será essa batalha. Tem alguns outros pontos que antes da gente falar especificamente de Apocalipse 19, eu quero colocar para os irmãos. Vamos lá em Daniel 11:40. Daniel capítulo 11, verso 40. Vamos falar um pouco sobre a reunião dos exércitos. O irmão me ajuda na leitura, porque hoje eu não, além de estar falando, ficar lendo também para mim é complicado.
no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então nós temos aí o rei do sul e o rei do norte. Muito provavelmente nós dizemos para os irmãos, esse rei do norte será o líder da Rússia e todas as regiões estarão anexadas a ela. O rei do sul será um líder levantado no continente africano, tá? Agora veja o verso 44 aí, Paulo, lê para nós. Mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado e estarei com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então, rumores também vindo da parte de onde? Do Oriente. Agora os irmãos devem estar se perguntando, não, esse rei do sul lutará contra ele, o rei do norte também arremeterá contra ele, haverão rumores vindos do Oriente, contra ele quem? Contra o anticristo. Aí você, não, irmão, então você está confundindo agora a minha mente, porque para mim esses exércitos estariam sob o comando do anticristo. Irmãos, claramente Daniel nos mostra que haverá um conflito entre esses reis, né? E o epicentro desse conflito, a capital do governo do anticristo, muito provavelmente será Jerusalém, porque lá diz que depois que o templo for reconstruído, ele se assentará no templo e se proclamará Deus. Talvez então o anticristo governe de Jerusalém. De Jerusalém. Então esses exércitos vêm se ajuntar inicialmente por esse conflito entre eles. Mas claro que nada foge do propósito do Senhor. Então, o motivo aparentemente estampado para o mundo inteiro naquele tempo será um conflito entre esses governantes. Então, o rei do norte arremeterá contra ele, o rei do sul também lutará contra ele, haverão rumores do oriente vindo. Mas por que esses exércitos se ajuntam logo naquela localidade? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Já pedi, não desmarquem Apocalipse, nós vamos ler vários textos. Capítulo 9, verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Pode continuar. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Tá bom. Esse exército aí, que na conta significa 200 milhões de cavaleiros, a gente já estudou sobre ele. A sua armadura, a sua couraça era vermelha, eles traziam vermelho na sua roupa, né? Apocalipse 16, verso 12, vai nos revelar de onde eles vêm. Derramou. Pode ler? Não, lê para mim, por gentileza. Vou deixar vocês lerem hoje. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, quando o anjo derrama a sua taça, seca-se o rio Eufrates. Ele vira então um corredor, um lugar de trânsito, para preparar o caminho de quem? Dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Você já ouviu falar que o Japão é a terra do sol nascente? Por quê? Porque ele é a região do Oriente, China, Japão, a Ásia, né? Então lá é o Oriente. Então esses reis vêm do Oriente com seu exército também. Por isso que nós estamos vendo fechando, né? Sul, Norte, Oriente, está cercando, estão vindo para uma batalha. Todos os exércitos
exércitos da terra estão sendo convocados. De repente, o motivo aparente, como eu falei, é o quê? Um conflito de comando entre eles. Mas esse não é o propósito verdadeiro.